Seja bem-vindo ao curso Introdução aos Inversores de Tensão da plataforma Mais FMG. Eu me chamo Lucas e sou seu professor deste curso. Essa é a aula de número 8 e hoje vamos falar um pouco sobre estruturas de controle de tensão e corrente de saída em inversores de tensão. Nesse vídeo, apresentaremos os princípios básicos das estruturas de controle em malha fechada para tensão e corrente de saída de um inversor. Não iremos entrar em detalhes de projetos para controladores de tensão ou corrente, porém veremos as estruturas básicas e os princípios básicos de uma malha de controle. Foi visto anteriormente que, para se produzir tensões ou correntes de saída senoidais, podemos recorrer à modulação por largura de pulso e o uso de fios passivos, onde a modulação por largura de pulso permite construir formatos, amplitude e frequência desejados, e os filtros passivos eliminam componentes harmônicas de alta frequência, permitindo então que possamos reconstruir um determinado sinal de uma forma mais fácil. Através então dessas duas técnicas é possível gerar qualquer formato desejado, por exemplo, o senoidal. Porém, se nós utilizarmos um único sinal e não utilizarmos mais nenhum recurso, um único sinal de referência, para produzir essa modulação por largura de pulso e monitorar a tensão e a corrente de saída do filtro, vamos verificar que se, por exemplo, for alterada a carga ou parâmetros do filtro ou até mesmo valores da tensão do barramento CC de entrada, também serão alteradas a amplitude, o formato e a frequência dos sinais de saída. Ou seja, a tensão senoidal ou a corrente senoidal produzida por esses dois recursos pode ser alterada devido a perturbações externas, como variações na carga, modificação dos parâmetros do inversor e do filtro, ou até mesmo pequenos ruídos ali no sinal de referência ou no circuito que está realizando a modulação por largura de pulso. Então, para nós garantirmos aí que teremos o sinal e tensão ou corrente no formato e aspectos desejáveis, temos que usar um sistema de controle em malha fechada ou malhas de controle em laço fechado. Vamos exemplificar isso de uma forma mais visual. Temos aqui um circuito com um inversor de tensão monofásico com acionamento PWM bipolar. Utilizamos aqui na saída dele uma carga RL com R igual a 35 e L 30 mH e aplicamos aí na entrada do circuito PWM um sinal de referência representado pelo sinal senoidal da cor azul. Utilizamos aqui uma frequência de chaveamento de 4.200 Hz e uma tensão constante aqui no barramento CC de 200 volts. E esse sinal tem uma frequência fixa de 60 Hz. Independente do valor da amplitude desejada, esse sinal de tensão representa o formato, a amplitude e a frequência desejado para a corrente. E para verificarmos o aspecto da corrente na carga, estamos usando aqui um transdutor de corrente. No caso aqui, por exemplo, um transdutor de efeito Hall, que ao ser percorrido por uma corrente em seu interior, produz uma tensão com o mesmo aspecto e relacionada aí através de sua amplitude com a corrente produzida aí no interior desse transdutor. Percebemos que com a ação PWM e o filtro conseguimos uma corrente na carga com um aspecto próximo do senoidal, como é possível ver aqui na tensão de saída do transdutor. Entretanto, a corrente obtida não está em fase nem com a amplitude do sinal desejado, que é o VRF. Se mudarmos a carga de 30 mH para 60 mH, verificamos ainda uma alteração ainda maior da fase e da amplitude deste sinal. Então, se nós, por exemplo, modificarmos a carga ou mudarmos o parâmetro aqui do indutor ou qualquer outro parâmetro, estamos suscetíveis a ter alterações também na corrente de saída. E de uma forma ou de outra, não estamos garantindo que o sinal lido pelo transdutor será igual ao sinal desejado que estamos aplicando na entrada do inversor. Quando realizamos uma malha de controle em laço fechado, nós utilizamos a informação obtida aqui pelo transdutor de corrente, comparada com o sinal de referência desejado, que produzirá um sinal de erro, e esse sinal ele será processado por um controlador, que é um circuito ou um software técnica que fará esforços para minimizar esse sinal de erro e garantir então que o sinal de referência menos o sinal lido no transdutor sejam iguais a zero, ou seja, que fazer o possível para que a saída do transdutor
transdutor seja igual ao sinal de referência. Com isso, ele modifica o sinal a ser aplicado na entrada do circuito PWM, que aqui nomeamos de sinal de controle, e quando há uma variação aqui na corrente, ele já modifica o sinal de controle praticamente de uma forma instantânea. E com isso, ele sempre tenta corrigir esse sinal de erro, tornando o menor possível. Então podemos perceber que com esse tipo de filosofia aqui, e com o auxílio do circuito controlador, conseguimos fazer com que a corrente que está sendo plotada aqui através da tensão do transdutor de efeito Hall fique em fase e com a mesma amplitude do sinal azul de referência, que é o desejado para a corrente de saída. E se modificarmos a carga, percebemos novamente que o circuito mantém-se com uma corrente desejada, com um sinal em fase e amplitude. Podemos perceber até que as ondulações aqui ficaram um pouco menores, uma vez que aumentamos a indutância, mas o formato e a amplitude desejado foram mantidos. Então, quais seriam os objetivos de uma malha de controle de enlace fechado de tensão ou de corrente? Segundo o autor Phillips, em 1997, primeiro é o efeito desejado de uma malha de controle: rejeitar a ação de distúrbios externos, como, por exemplo, variações nos parâmetros da carga, nos parâmetros do fio, parâmetro inversor, sinais ruidosos aplicados ali entre o sinal de referência e o circuito PWM, e evitar que esses distúrbios alterem o formato, a amplitude e a frequência desejados para os sinais de saída. Também é desejado minimizar o erro existente entre o que está sendo lido pelo transdutor de corrente ou de tensão, ou seja, a medida que está sendo feita, e o valor desejado, né, para que nós consigamos então obter o que desejamos sempre. Garantir então características desejadas, ou seja, garantir que a tensão ou corrente terão amplitude, frequência, formato, distorção harmônica ou qualquer outra característica desejada ali na saída. Melhorar o tempo de resposta, ou seja, se nós aplicarmos uma perturbação rápida, o sistema em malha fechada deve atuar de forma rápida para corrigir eventuais alterações de uma forma também rápida. E minimizar a sensibilidade a mudanças de parâmetro da planta ou do inversor, no caso, qualquer alteração aqui que possa modificar as grandezas desejadas na saída. Então, ainda segundo Phillips, quando nós estamos desejando resolver um problema de controle ou estamos desejando projetar um sistema de controle em malha fechada para corrente ou tensão, devemos primeiramente escolher transdutores e sensores, né, que adquiram os sinais ou realizem medidas desejadas para as grandezas que queremos monitorar. No caso aqui, por exemplo, tensão ou corrente. Também é possível determinar, por exemplo, uma determinada potência de saída para o inversor. Então, para isso precisamos de elementos que façam leituras corretas e nos enviem essas informações de forma precisa e com uma boa linearidade, ou seja, que acompanhe o formato das grandezas de saída e as variações de forma adequada. Escolher atuadores que irão agir sobre esse sistema. No caso aqui, o circuito que vai montar o inversor, qual topologia, quais interruptores de potência que serão escolhidos, IGBTs ou MOSFETs, dependendo da aplicação, quais os circuitos para gate driver, o circuito PWM, se nós vamos implementá-lo de uma forma analógica ou uma forma digital, se será utilizado uma modulação space vector ou se será utilizada aí uma modulação analógica. Também é preciso estudar e obter modelos matemáticos para que seja possível levantar características dinâmicas da planta ou do sistema que está sendo controlado. Há técnicas mais modernas que, por exemplo, com sistemas preditivos ou sistemas aí de modelos aproximados, onde não é necessário obter um modelo preciso para se projetar um controlador. Porém, é necessário estudar o suficiente o sistema de uma forma matemática para que seja possível conhecer até que ponto ele é linear, não é linear, ou se trata-se de um sistema não linear, como é o caso dos inversores de tensão, se seria possível realizar uma linearização ao redor desse ponto de operação. Então sempre é necessário estudar matematicamente o sistema de controle de tensão ou corrente para que possamos então projetar um controlador. Também, falar em controlador, né, temos que escolher uma topologia ou um modelo matemático para o controlador para podermos implementá-lo e ajustarmos seus parâmetros. Também depois disso nós precisamos simular o sistema todo em malha fechada, né, no caso ali com o controlador, o atuador, os sensores e o sinal de referência todos conectados, para que possamos avaliar se os objetivos a serem alcançados foram concluídos. Caso eles não sejam
concluídos, devemos repetir os procedimentos anteriores, realizar novos ajustes e alcançar então um valor desejado, para somente então, após algumas simulações, podermos realizar aí alguns testes experimentais e concluir o sistema de controle de uma forma adequada. O que seriam os transdutores de tensão corrente? Seriam então os dispositivos conversores de energia que vão adquirir informações da tensão da corrente de saída e trazer essas informações aí para nós na forma de sinais, ou que possam ser variações de grandezas elétricas, variações de algumas propriedades desse dispositivo, ou outro recurso que esteja correlacionado com a grandeza, né, que estamos desejando medir ou adquirir. Então, por exemplo, os transdutores de tensão são dispositivos conversores que recebem sinais de tensão em terminais de entrada e produzem em suas saídas sinais que estão relacionados com essa tensão aplicada. Podem ser sinais de corrente, podem ser sinais de tensão, podem ser variações de resistência elétrica, podem ser até mesmo, em alguns casos, aí, deflexões mecânicas, né? Por exemplo, os instrumentos analógicos. E como exemplos de transdutores de tensão, temos aí transformadores de potencial ou transformadores isoladores, né, que recebem em um enrolamento uma determinada tensão e no secundário produzem a mesma tensão ali com uma determinada precisão e exatidão de mais um potencial menor e permite ser usado em placas eletrônicas de menos sinais para controle. A desvantagem desses transformadores, eles não podem medir tensões CC e para isso, por exemplo, podem ser usados sensores de efeito Hall que conseguem mostrar em sua saída variações, tensões com variações aí DC ou AC, ou seja, sinais possuem componentes CC e AC, possuem valor médio diferente de zero e também uma tensão alternada. Há também outros circuitos, por exemplo, com optoacopladores, onde a entrada do optoacoplador está conectada no circuito onde desejamos medir a tensão e a saída do optoacoplador será utilizada pelo circuito de controle. Ou então usar aí um divisor de tensão feito através de resistores de precisão. Já os transdutores de corrente, eles têm aí a função de adquirir sinais de corrente e produzir em suas saídas variações ali, ou sejam através de variações de tensão, variações também de corrente ou de outras propriedades que estejam relacionadas com o sinal de corrente que está sendo aplicado. Então temos aí também transformadores de corrente, temos sensores de corrente de efeito Hall, circuitos com optoacopladores que também podem ser usados para essa finalidade, resistores shunt, que são resistores de pequeno valor e alta precisão conectados em série entre o circuito, o ponto onde queremos medir a corrente no circuito, e depois nós medimos a tensão em cima desse resistor para verificar o formato e a amplitude da corrente que estará circulando pelo mesmo, entre outros dispositivos que sejam capazes aí de produzir uma saída relacionada com a corrente medida. A título de exemplo, são mostrados aqui dois transdutores, um de tensão, que é o mostrado aqui no lado esquerdo, e um de corrente, ambos de efeito Hall, cujo princípio de funcionamento permite produzir aí, a partir de um sinal de entrada, sinais de saída que caracterizam praticamente de forma linear a tensão, a amplitude, o formato e frequência do sinal de entrada aplicado, com componentes CC ou AC, no caso o valor médio diferente de zero e até mesmo com alternação de polaridade, na forma aí de um sinal pequena amplitude, possa ser usado aí por exemplo, circuitos analógicos ou digitais para processamento. Por exemplo, aqui esse sensor de transdutor de tensão, você pode aplicar um sinal AC ou DC de até 1000 volts, que ele produz na sua saída um sinal de corrente de, no máximo aqui, 20 miliamperes. E nesse caso, se você colocar um resistor aqui de saída com esse valor, você consegue então produzir uma tensão de menor amplitude relacionada com uma tensão de maior amplitude aplicada na entrada. Esse outro transdutor de corrente, você precisa alimentar esse circuito com uma tensão CC externa e você conecta o fio, passa o fio por dentro dessa janela e a variação do campo magnético produzido ao redor do condutor quando está percorrido por uma corrente produz uma variação de tensão interna nesse sensor que gera aqui também uma corrente de saída relacionada com a corrente medida aqui, o condutor que está passando pela janela. Então esse transdutor de corrente ele é um transdutor não invasivo, permite então que você consiga passar cabos por dentro
dentro desse sensor e adquirir informações sem precisar conectar nada em série no circuito. Já os circuitos controladores são circuitos a serem projetados e que tenham comportamento desejado, um comportamento dinâmico, no caso que dizemos aqui, ou tenham um modelo matemático que realize as funções necessárias aqui para o controle da tensão corrente. Não vamos entrar em detalhes em tipos de controladores, nem projeto de compensadores nesse curso. Porém, vamos apenas caracterizar os principais tipos de controladores que estão sendo usados, né, atualmente. Muitos são encontrados controladores analógicos, formados aí por circuitos com amplificadores operacionais e capacitores e resistores conectados externamente. Esses circuitos têm baixo custo, têm uma resposta bem rápida, eles dependem muito do projeto do sistema que está sendo feito, mas eles têm aí uma resposta bem superior aí em termos de velocidade do que outros controladores digitais. Entretanto, trazem uma desvantagem, que é você precisar mudar o circuito para mudar a lei de controle ou o modelo matemático para poder realizar aí a função desejada. Então há uma grande tendência atualmente, ao invés de usar aqui controladores analógicos, serem usados microcontroladores ou microprocessadores de alta velocidade e alta capacidade de processamento para implementar aí o controle ou a malha de controle fechada na forma de um software ou de um algoritmo. Então nesses casos são usados circuitos ou periféricos conversores de tensão analógica para um valor digital, conversores analógicos para digitais. Esses valores são processados aí a partir de uma equação ou de um algoritmo que implemente aí a funcionalidade desejada. E a saída desse algoritmo são valores ali que são convertidos em uma tensão ou já são utilizados diretamente por outros circuitos periféricos aí com modulação PWM digital para já acionar aí os interruptores de um inversor fásico ou trifásico. A grande vantagem desses sistemas é a flexibilidade, em que você pode mudar parâmetros e valores e a lei de controle apenas mudando o software desenvolvido. Já aqui você precisa mudar o circuito. Entretanto, eles possuem aqui uma velocidade um pouco menor de processamento, que atualmente está sendo aí cada vez mais suprida, né, devido ao advento aí da fabricação desses sistemas que permite aí cada vez mais processadores com uma capacidade e uma velocidade de processamento maiores. A primeira topologia em malha fechada que nós iremos ver é a malha de controle de corrente. A planta consiste na própria carga RL que está sendo acionada. Pode ser também um filtro passivo com uma carga RL conectada em sua saída. O que se deseja controlar nesse tipo de carga é a corrente de saída do inversor ou a corrente, no caso aqui, da carga que circulará pela mesma. O modelo matemático dessa planta, ou seja, da própria carga, deve ter então uma relação entre a tensão que será produzida pelo inversor e a corrente que será circulada pela carga. E o atuador desse sistema de controle é o próprio inversor com o modulador PWM, sendo que o modelo matemático do mesmo deve ter uma relação entre a tensão produzida e o sinal de controle aplicado na entrada. Por sua vez, são relacionados, né, a partir da variação da razão cíclica para cada período de chaveamento dos interruptores que formará a tensão VAB de saída. O controlador, que é o que dita aqui controlador de corrente, ele vai monitorar o sinal de erro produzido aqui pela diferença do sinal de referência e o sinal de saída do transdutor de corrente e vai modificar o sinal de entrada do circuito PWM, com isso variando a razão cíclica e também o valor médio da tensão, praticamente o valor médio instantâneo da tensão VAB aplicada, o que modificará a corrente na carga. E por fim, o circuito comparador, que pode ser também integrado ao sistema controlador, é um circuito que adquire os sinais de referência, o sinal do transdutor de corrente e realiza a subtração entre os dois, produzindo o sinal de erro que servirá para o controlador. O sinal de referência ele pode ser um sinal analógico gerado de tensão corrente ou pode ser um valor desejado e ele representará o formato, a amplitude e a frequência do sinal de corrente da carga que desejamos produzir. Também é possível controlar a tensão de saída de um inversor. Para isso, precisamos de um filtro e conectar a carga na saída desse filtro. Então, a planta será o próprio filtro com a carga ou apenas o filtro LC passa-baixas de saída. Então, ele deve ter a modelo matemático desse
Esse sistema deve abordar aí uma relação entre a tensão de saída e a tensão produzida na saída do inversor. O atuador novamente é o inversor com um modulador PWM e ele tem uma relação entre o sinal de controle aplicado na entrada do PWM e a tensão VAB produzida na saída, ambos relacionados aí pela variação da razão cíclica, onde o sinal de controle varia a razão cíclica que modifica a saída VAB do inversor, que por sua vez passa pelo filtro passa-baixas e torna-se a tensão de saída que desejamos controlar. O controlador e o comparador, na verdade que o controlador de tensão, comparam a tensão de referência que desejamos produzir com a tensão monitorada na carga, que gera um sinal de erro que será usado pelo controlador de tensão para produzir o sinal de controle. E esse sinal de controle então tenta variar a razão cíclica, mudando aí a natureza da tensão VAB de modo a fazer com que o sinal que sai de saída do transdutor torne-se o mais próximo possível do sinal de referência desejado. Também é possível combinar as duas malhas de controle e formar um sistema de controle em cascata, formado por uma malha de controle de corrente interna, que ela tem uma alta velocidade de resposta e alta capacidade de seguir o valor de referência de entrada, que por sua vez é produzido pelo controlador de tensão externo. Tem uma resposta um pouco mais lenta, porém gera o sinal de referência para a malha de controle interna, utilizando a tensão de saída do conversor. Através das malhas de controle em cascata é possível obter aí uma resposta melhor aí para alguns tipos de perturbação. Então, por exemplo, no caso você pode ter aqui uma malha de controle que responda mais rapidamente a perturbações aí causadas pela variação da carga, que vai modificar a corrente, do que, por exemplo, uma única malha de controle de tensão, que deveria esperar uma variação na tensão ocasionada por uma variação na corrente para poder produzir uma modificação. Então essa topologia com duas malhas de controle também é muito usada, também pela simplicidade de sintonia, uma vez que sintonizando ali o controlador de corrente é mais fácil sintonizar o controlador de tensão depois. Em resumo, nesse vídeo vimos apenas algumas estruturas básicas de sistemas de controle de corrente e tensão de saída. Não entramos em detalhes sobre como projetar os controladores, mas apenas entender as estruturas e como que o inversor comporta-se será necessário para podermos entender no futuro vídeo as aplicações dos inversores de tensão. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas para a produção deste vídeo. Muito obrigado e até o próximo.